Imagine-se à beira de um abismo, onde cada passo define não só o seu destino, mas o de gerações. Uma escolha simples, com consequências eternas. E você não pode ignorá-la. Há milênios, no limiar de uma terra prometida, uma voz poderosa ecoou a verdade universal que ainda hoje reverbera em nossas vidas. Não é sobre um passado distante, mas sobre as decisões que você toma agora, neste exato momento. Deuteronômio 11 não é apenas um texto antigo, é um mapa, um aviso e um convite direto à alma humana. É a bússola que aponta para dois caminhos inegáveis, um que leva à plenitude e outro que, silenciosamente, conduz ao vazio. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás das palavras de Moisés, entender seu contexto histórico fascinante, descobrir curiosidades que poucos conhecem e, o mais importante, como essa escolha milenar continua definindo a sua realidade hoje e por que você, verdadeiramente, não pode mais ignorá-la. Prepare-se para uma jornada que vai muito além das páginas da Bíblia, tocando diretamente no cerne da sua existência e na força das suas próprias escolhas. Vamos mergulhar fundo e, ao final, você verá a sua própria vida sobre uma nova perspectiva. Antes de avançarmos para as profundezas dessa revelação, convido você a se juntar à nossa comunidade. Se você busca compreender as verdades que moldam a nossa existência, se você tem sede de conhecimento que transcende o superficial e anseia por uma conexão mais profunda com os ensinamentos que resistem ao tempo, então este é o seu lugar. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que merece essa clareza. Vamos juntos nessa busca, transformando a mera informação em sabedoria prática para a sua vida. Agora, com a fundação estabelecida, podemos avançar. Imagine por um momento a cena. 40 anos se passaram. 4 décadas de sol escaldante, noites frias, maná diário e a nuvem que os guiava. A geração que conheceu a escravidão no Egito, aquela que murmurou, que duvidou, já não existe mais. No seu lugar, uma nova nação, nascida livre sobre o céu do deserto, está à beira de uma terra desconhecida, a Terra Prometida. E lá, no Monte Nebo, com a vista de Canaã se estendendo diante dos olhos, Moisés, um líder que viu Deus face a face, pronuncia suas últimas e mais cruciais palavras. Ele sabe que não entrará com eles. Sua voz, carregada de amor e urgência, é a ponte entre o passado árido e um futuro incerto, mas repleto de promessas. E aqui reside uma curiosidade fascinante. A terra que mana leite e mel não era um paraíso automático. Ao contrário do Egito, onde a vida florescia graças às águas previsíveis do Nilo, Canaã era um território vulnerável, totalmente dependente das chuvas. Uma sutil, mas profunda dependência divina já estava implícita na própria geografia da terra. Não era sobre o esforço humano de irrigação, mas sobre a bênção dos céus. Uma terra de contrastes, onde a promessa de abundância vinha de uma fonte invisível, do mesmo Deus que os guiou pelo deserto. Você consegue sentir a ansiedade e a expectativa daquele povo, a mistura de esperança pela nova vida e o medo diante do desconhecido? Moisés não estava apenas dando um discurso. Ele estava tentando gravar na mente e no coração de cada um deles a magnitude do que estava por vir, a seriedade da escolha que estava diante deles. Não era apenas sobre cruzar uma fronteira geográfica, mas sobre a travessia de um estado de ser para outro. E é aqui que a primeira revelação, o primeiro mini-clímax se manifesta. A Terra não era um paraíso automático, um direito adquirido. Era um presente condicional. A prosperidade não viria inerentemente da fertilidade do solo ou da sua localização estratégica. Viria da fidelidade. Da fidelidade a quem os tirou do Egito, a quem os sustentou no deserto. A escolha estava clara desde o princípio. A abundância da terra dependeria da abundância da fé. Moisés, um orador experiente, não se limitava a promessas futuras. Ele sabia que a memória é o alicerce da fé.
Por isso, em Deuteronômio 11, versículos 2 a 7, ele vira-se para o passado, para o testemunho irrefutável da mão de Deus. Lembrai-vos, ele implora, da disciplina do Senhor vosso Deus, da sua grandeza, da sua mão forte e do seu braço estendido. Ele não fala em termos genéricos, ele evoca detalhes específicos, vívidos, a separação do Mar Vermelho, onde as águas se abriram para a vida e se fecharam sobre a arrogância do Egito. A punição de Datã e Abirão, quando a terra se abriu para engolir aqueles que desafiaram a autoridade divina. Estes não eram mitos, eram eventos que eles mesmos ou seus pais testemunharam. E aqui eu te pergunto, você se lembra do que seus próprios olhos viram, da mão poderosa, talvez invisível, mas inegável, de Deus agindo em sua história? Daquele momento em que você estava à beira do desespero e uma solução inesperada surgiu? Daquela porta que se abriu quando todas as outras se fecharam? Daquela força interior que você nem sabia que possuía, que o impulsionou a seguir em frente? A tragédia moderna reside na amnésia espiritual. Nós vivemos em um mundo que nos ensina a esquecer, a descartar o passado, a buscar a próxima novidade. Mas Moisés nos adverte que esquecer é ser vulnerável. É como um barco sem âncora, à mercê das marés. Quando esquecemos as intervenções divinas em nossa própria jornada, perdemos o fundamento da nossa fé, a base para confiar nas promessas futuras. A história de Israel não é apenas a história de um povo, é a história da humanidade em miniatura, uma lição atemporal sobre a importância de revisitar nossos próprios mares vermelhos e desertos para ver as pegadas de uma presença maior. O propósito de lembrar, então, não é apenas nostalgia, não é para reviver o passado por si só. É a fundamentação da fé, a pedra angular sobre a qual a escolha futura será construída. É a base para a escolha que está por vir, a mais importante de todas. Quem esquece o passado, quem negligencia os sinais do divino em sua própria vida, está, sem saber, condenado a repetir a má escolha. Está condenado a tropeçar nas mesmas pedras, a duvidar da mesma fonte de força. Com o palco armado e o passado relembrado, Moisés chega ao cerne da aliança, à essência da conexão entre o divino e o humano. Em Deuteronômio 11, versículos 8 a 12, a promessa de longa vida na terra e de uma terra que mana leite e mel é articulada, mas não de forma incondicional. Ela vem acompanhada da primeira e mais crucial instrução: amar o Senhor vosso Deus e guardar os seus preceitos. Perceba o contraste emocional aqui, a ternura do convite ao amor versus a solenidade da exigência da obediência. Não é uma obediência cega, ditada pelo medo de um tirano. Não é um conjunto de regras arbitrárias. É uma obediência que nasce do amor, que flui de um relacionamento genuíno, de um reconhecimento da bondade e da provisão. A palavra hebraica para amar, ahav, aqui não é apenas um sentimento, mas uma ação, um compromisso que se manifesta na lealdade e na prática. É um amor que se prova através da fidelidade aos mandamentos, que são, em sua essência, caminhos para a vida plena. Aqui entra outra curiosidade bíblica profunda, o conceito de covenants ou alianças no Antigo Testamento. As alianças humanas daquela época eram frequentemente baseadas em poder e medo, contratos que protegiam interesses mútuos, mas eram frágeis. A aliança com Deus, no entanto, era diferente. Era uma aliança de graça, iniciada por Ele, baseada em seu caráter e em sua promessa. Não era uma barganha entre iguais, mas um convite de um Deus soberano a um relacionamento íntimo, onde as cláusulas eram, na verdade, guias para o bem-estar do povo. Quebrar essa aliança não era apenas uma falha legal, era uma traição de amor. A revelação aqui é poderosa. A verdadeira obediência, a obediência que realmente importa e que transforma a vida, nasce do amor, não do medo. E é nesse amor, nessa fidelidade profunda e autêntica, que reside o poder de moldar o próprio ambiente natural. A terra, com seus ciclos de chuva e colheita, reagiria diretamente à fidelidade do povo. É uma visão cósmica da interconexão entre o espiritual, o humano e o natural.
Suas escolhas mais íntimas reverberam no mundo ao seu redor. Moisés não deixa margem para dúvidas. A conexão entre a obediência e o ambiente natural é explícita e dramática. Em Deuteronômio 11, versículos 13 a 17, ele detalha as consequências. A promessa é clara: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, então darei a chuva da vossa terra no seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Imagine a beleza dessa imagem. As chuvas que chegam na estação certa, revitalizando o solo, garantindo colheitas abundantes, campos férteis e mesas cheias. Uma terra que prospera, que sorri. Mas o contraste é brutal e a ameaça é igualmente explícita. Porém, se o vosso coração se desviar e não obedecerdes, e vos desviardes e servirdes a outros deuses, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e fechará os céus, e não haverá chuva, e a terra não dará a sua colheita, e depressa perecereis na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá. A imagem desoladora da seca e da fome é pintada com traços fortes. O céu fechado, o solo rachado, a colheita que murcha antes de amadurecer. Não é apenas a perda de conforto, mas a rápida destruição, a aniquilação da promessa, o colapso de tudo o que foi construído. É um prenúncio, uma advertência que ecoa com surpreendente relevância para os nossos dias. Hoje, enfrentamos desafios ecológicos que muitos consideram sem precedentes: desequilíbrios climáticos, esgotamento de recursos, catástrofes naturais que parecem cada vez mais intensas. E embora a relação direta de pecado igual a seca possa parecer simplista para a mentalidade moderna, a ideia de que as ações humanas, a forma como vivemos e nos relacionamos com o divino e com o mundo, podem impactar profundamente o nosso próprio ambiente. A ideia de que existe uma inteligência maior no universo que responde às nossas ações e intenções, mesmo que hoje não a conectemos diretamente a um céu fechado, ressoa com uma verdade profunda. Nossas escolhas, individuais e coletivas, moldam a realidade que experimentamos. A escolha individual e coletiva tem um impacto cósmico, universal. Não é apenas uma questão espiritual, de rituais ou dogmas, é uma questão de sobrevivência, de abundância, de como a própria Terra se inclinará para você ou contra você. A vida, em sua plenitude, ou a rápida e inevitável destruição, estão penduradas nessa balança, nesse fio tênue da escolha. Moisés, em seus últimos suspiros de liderança, não podia se dar ao luxo de deixar margem para esquecimento. Ele sabia que a memória humana é frágil, que a próxima geração, talvez ainda mais distraída pelos desafios e novidades da Terra Prometida, poderia perder a essência dessa conexão vital. Por isso, suas instruções não pararam nas chuvas e nas secas, nas bênçãos e nas maldições que viriam do céu. Ele foi mais profundo, mais íntimo, mais persistente. Em Deuteronômio 11, versículos 18 a 21, as palavras de Moisés transcendem o mero mandamento para se tornarem um modo de vida, uma filosofia existencial. Ele ordena: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, e sejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escrevei-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Isso não é apenas memorizar. Não é apenas repetir palavras vazias como um papagaio sem compreensão. Não é um ritual superficial, uma prática mecânica desprovida de alma. Não, Moisés estava falando de algo muito mais profundo. Algo que exigiria um mergulho radical na essência de quem eles deveriam se tornar. Ele falava de uma assimilação total. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. O coração, para o pensamento hebraico, não é apenas o centro das emoções, mas também o intelecto, a vontade, a totalidade do ser interior. E a alma, o sopro vital. Ou seja, as palavras divinas deveriam se tornar o próprio tecido do pensamento, da decisão, do sentir e do existir.
Elas deveriam ser a lente através da qual viam o mundo, a força motriz por trás de suas ações. Mas Moisés não parou aí. Ele sabia que o que está no coração precisa se manifestar. Atai-as por sinal na vossa mão e sejam por frontais entre os vossos olhos. Pense na simbologia. A mão é o instrumento da ação, do trabalho, da intervenção no mundo. O que significa atar as palavras divinas na mão? Significa que cada ato, cada obra, cada decisão prática deveria ser guiada por esses princípios. Suas ações não seriam arbitrárias ou egoístas, mas reflexos de uma verdade maior. E os frontais entre os vossos olhos? Os olhos são a porta da percepção, da visão, do entendimento. Usar as palavras como frontais significava que a sua perspectiva de mundo, o seu discernimento, a sua maneira de ver e interpretar a realidade, tudo isso deveria ser filtrado e moldado pela sabedoria divina. Não se tratava de uma cegueira para o mundo, mas de uma visão elevada, uma compreensão que transcende o superficial. É como ter um mapa eterno para navegar nas névoas da existência. Essas instruções de Moisés não eram meras figuras de linguagem para o povo de Israel. Elas se materializaram em práticas que perduram até hoje.